Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais uma gravação maravilhosa para você de um episódio do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha o Pod Doutor espalha a saúde. Ó, já vai se inscrevendo aí no YouTube, no Spotify, seguindo-nos em todas as redes sociais para que a gente possa continuar fazendo o nosso propósito, que é levar para você informação boa, informação de qualidade em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, nem sempre checadas. E o nosso propósito é o contrário, é trazer informação boa. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada um dos assuntos que a gente se propõe a debater. Hoje, um episódio incrível, diferente, onde a gente tem a honra de receber aqui, além de um psiquiatra, Dr. Cláudio Elias Duarte, a gente recebe uma artista, a Ana Canhoto, cantora, compositora, finalista do The Voice Brasil 2020, que vai lançar uma música aqui junto com a gente relacionada à saúde. Ana Canhoto, olá. Muito obrigado, que honra tê-la aqui, obrigado, Cláudio. Vamos discutir, vamos contar sobre a sua música, falar sobre esse assunto que é muito importante, sim, muito relevante e muitas pessoas vão tirar as dúvidas com o psiquiatra, vamos discutir esse tema. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de participar desse podcast. Eu sempre falo que eu sou muito pesquisadora sobre saúde, então com certeza em algum momento eu teria que vir falar sobre esse assunto, né? Não somente no meu perfil, mas estar aqui com profissionais da área é maravilhoso para mim. Muito obrigada mesmo pelo convite. Seja bem-vinda novamente, é um prazer tê-la aqui, Dr. Cláudio, seja bem-vindo novamente. Muito Falaremos hoje sobre ansiedade e transtorno do pânico. Eu já passei por isso, o Dr. Sidney já falou em alguns episódios que já passou por isso. A Ana tem um relato que a gente vai começar falando dele. Ana, conta um pouco da sua história. Ela compôs, então, uma música maravilhosa. Exatamente. Que fala sobre a doença, que fala sobre isso. E cada vez a gente consegue, então, mais fazer o que é importante, que é tirar essa discriminação, tirar esse problema da frente. Todos nós que estamos aqui, você que está aí, todos nós que estamos aqui no estúdio, na mesa, podemos passar por isso. Então, a Ana compôs uma música que é em inglês, que no final a gente vai ver se a gente convence ela a dar uma palhinha aqui pra gente, quem sabe, né? Mas vamos discutir trechos, vamos traduzir, discutir como que é a música, como que foi essa composição, conta pedaços pra gente, como que veio para essa inspiração, né? Por que veio a inspiração, mas vamos discutindo pedaços da música, trechos, e vamos discutir entre nós. Como é o primeiro trecho? Me conta a história. Na verdade, a música, ela... Infelizmente ou felizmente, talvez agora felizmente, porque eu vou poder expor isso para outras pessoas que também passam pelo mesmo problema. Então, eu passar por esse episódio hoje já me faz ver que teve um sentido, teve um propósito para isso, né? Então, eu tô feliz por isso. Mas veio após um episódio de síndrome do pânico, que, aliás, eu já sofro desde os 9 anos de idade. Eu tive muitos episódios com a separação dos meus pais, e aí eu era muito apegada ao meu avô, ele morreu, depois outra pessoa morreu, muito próxima à família, e eu tive esse medo extremo da morte, logo quando criança. Então, qualquer sintoma que eu tinha, eu já achava que eu ia morrer. Então, ninguém sabia o que eu tinha. Eu ia às 5 horas da manhã, 4 da manhã, minha avó me levando para o hospital. O que ela tem? O que ela tem? Porque até então, lá em, 2002, 2004, não era todo mundo que conseguia, não que não conseguia diagnosticar, mas se você ia no pronto-socorro com alguns sintomas, eles iam primeiro descobrir o que a pessoa tem, né? Que é o que deve ser feito, né? Mas quando ia vários episódios, várias vezes para um hospital com taquicardia, sudorese excessiva, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Já sabe os termos médicos apropriados. Mas na verdade, eu queria dizer que assim, eu sou muito adepta. Sudorese excessiva matou. Eu sou quase uma hipocondríaca, porque eu pesquiso muito, leio bula. Parei de ler bula agora, porque senão eu não consigo. Mas enfim, na época, aí descobriram depois de muito tempo, assim, meses indo no hospital quase todos os dias, que era um problema psicológico. E aí comecei a tratar com psicóloga, com remédios também, e não tive mais nenhum episódio aí, um período de, 15 anos, 20 anos.
15, 20 anos sem sintomas, tomando remédio. E você falou uma coisa muito legal que não, tomei remédio por um ano só. Por um tempo, mas tratou, né? Isso. Então, essa peregrinação que você falou, né, Cláudio? O Cláudio vai falar melhor, mas acaba indo em vários médicos até alguém falar, opa, não é do estômago. Essa é a história típica. História típica. Não é do coração, como que é isso daí? A história típica é que é a seguinte... Tente me falar sobre um sintoma físico, qualquer coisa que alguém possa se queixar. Dor no estômago. Dor no estômago. Pode ser ansiedade. Fala outro. Dor no joelho. Pode ser ansiedade. Taquicardia, o coração acelerado. Com certeza pode ser palpitação. Ansiedade. Acontece que pode não ser. Esse Exatamente. Que é o problema. Então, o que é o comum, né? A história típica de quem sofre de algum transtorno de ansiedade, em especial os ataques de pânico, é procurar um pronto-socorro por achar, né, que tem alguma coisa de errado. O ataque de pânico está dentro da ansiedade. Não. Ataque de pânico é uma ansiedade aguda, né, e intensa, tá? Então é uma crise, é uma situação de crise. É diferente da ansiedade entendida também enquanto pano de fundo, né? Então eu posso estar mais ou menos ansioso, uma ansiedade que a gente chama de livre, flutuante, que ela pode em algum momento estar mais tranquila, em outros momentos estar te incomodando mais, né? Não há ser humano, para começar, que possa dizer o seguinte: nossa, eu não tenho ansiedade. Essa pessoa tem que ser examinada porque alguma coisa de errada ela tem. Ansiedade é um sentimento humano. O que é ansiedade? É a preocupação do porvir, né? É aquela coisa do pensamento antecipatório das coisas. Que não precisa ser ruim. Que não precisa ser ruim, disse pelo contrário. O outro colega que veio aqui, a ansiedade é até um tempero da vida. Sem dúvida. Você só não pode derrubar o saleiro inteiro no prato de comida. Eu estava ansioso para vir para conhecer Ana Canhoto. Me too. Então, pois é. Isso era uma ansiedade boa, foi uma coisa legal. Mas pode gerar uma crise de pânico. Mas pode gerar uma crise de pânico, ou em algumas pessoas a ansiedade pode se transformar num ataque de pânico, tá? E esse ataque de pânico, ele vai ter alguns sintomas que a gente vai entender como na mente, né? Com o pensamento, com as emoções, no mundo mental, mas também ele vai ter a caracterização da somatização, ou seja, pode e comumente se traduz em alguma alteração no seu corpo, sentido no seu corpo. As mais comuns, como ela mesma citou, taquicardia, sudorese, mas também pode haver tremor, pode haver boca seca, pode haver a sensação de dor no peito, pode haver a sensação de que vai desmaiar, pode haver a tontura, pode haver diarreia, né? Angústia. Mas aí já é na mente, né? Então, sim, você fala os sintomas físicos. Eu estou falando a somatização, exatamente. Então, qualquer coisa pode acontecer. Eu tinha pacientes que tinham náusea quando ficam ansiosos e pensam que vão vomitar. Vertigem. Né? Vertigem. O que você imaginar então, você que está ouvindo, medo de morte. Quantas coisas podem estar relacionadas a um transtorno ansioso? Então, às vezes você como você disse, com muito pouca idade, né? Você já tinha medo da morte. Uhum. E sim, como eu disse, eu também tive transtorno ansioso e realmente o medo da morte é uma das coisas muito encostadas, fazem muito parte da crise. É incrível. E depois que você trata, você vê que era uma boa. Às vezes você tinha medo de dormir, eu tinha medo de dormir. E né? Eu falo isso com tranquilidade, assim, sem problemas aqui. Sou médico, né? Hoje, isso já faz tempo. E a gente sabe que uma vez que eu tive, o risco de voltar existe e tem que saber se cuidar, se tratar para que não tenha de novo. Mas você viu, então você tinha desde criança, aí você tratou 15 anos sem nada. E aí, como que foi? Continua a sua história, até aí, chegar a música. Aí quando foi em 2020, começou, assim, tava no comecinho da pandemia, né, ainda. Antes do The Voice? Foi quando aconteceu o The Voice. Aí em março eu fiz a seletiva aqui em São Paulo, ainda não era lá no programa em si. Você é de Bebedouro, de Bebedouro para o mundo. De Bebedouro para o mundo. E aí eu tinha 26 anos, né, na época, então eu vim para São Paulo fazer a seletiva, tudo ok, eu tava bem tranquila, assim. Vim normal, e aí a única coisa que eu senti foi essa ansiedade de fazer o processo, mas não foi aquela coisa de pânico, sabe? É uma ansiedade normal, o coração dispara, normal, mas eu não tava com aquela, vou morrer, sabe? Aquela falta de ar, não, nada disso. Fiz tudo lindo, maravilhoso. Aí me ligaram falando que eu passei isso já em junho, que eu tinha passado, que eu ia para as audições às cegas. Até aí nada certo, porque eu posso chegar lá, tá tudo pronto e acabar as vagas nos times e eu ir embora. Sem cantar. Sem cantar. Então imagina, fazer toda a viagem e tudo, chegar lá. Em plena pandemia, em plena já era algo que causou ansiedade e pânico em pessoas que nunca tiveram nada. Exatamente. E aí
aconteceu uma crise, eu estava sozinha em casa, eu estava jantando, e eu já estava com muita coisa na mente, já tinha pandemia, então eu tive que parar de assistir jornal, porque aquilo estava me fazendo sufocando muito mal. Já faz 4 anos que eu não assisto jornal, não sei nada que acontece. Segundo um amigo nosso, você está muito melhor agora sem assistir Pode jornal falar o do que nome, antes. Renato Fausto, viu? Abraço. Sua teoria tá certa. Tá certíssima. Tomara que você veja isso. Ó, Ana Canhoto falando que não vê jornal, e segundo a sua teoria, eu também, não. A gente vê notícias e faz que bem, importam, gente. Que fazem faz bem. Faz bem não assistir. Aí eu tive uma crise sozinha na minha casa à noite. Meu marido não tinha chegado ainda do trabalho. Tava jantando, me deu uma tontura. E aí eu... Que isso? Aí eu comecei a sentir um zumbido no ouvido. Meu Deus, tô infartando. Aí já meu coração disparou. Aí não consegui me controlar. Começou um tremor excessivo. A minha cabeça estava estranha, porque eu acho que já tinha subido a pressão. E aí ele chegou e falou, olha, não tô conseguindo voltar, tem alguma coisa errada, eu vou morrer, me leva pro hospital. Fui pro hospital, 160 batimentos. Aí a mulher, na hora que foi fazer a triagem, né, falou assim, filha do céu, vamos logo. Eu, ai meu Deus, eu tô morrendo mesmo. Vamos logo, vou passar você na frente, porque você tá com um batimento muito acelerado. E eu deitada isso lá. Isso é super interessante que você tá falando, continue. E aí me deitaram lá, o médico já veio, falou, ó, toma isso daqui. Tomei, eles já fizeram o... Eletro, enzimas, enfim, tem um kit básico pra investigar. Já fizeram eletro e tal, e aí foi esperando. Minha pressão tava 16, eu tenho pressão, assim, minha pressão é baixa, é 9/6, eu fico super bem com essa pressão, pra mim é ótimo, mas assim, 16 pra mim é muito alta, né? E aí... Lá, eles me deram um remédio, foi abaixando, eu fiquei bem grogue, né? Porque tem que ficar, eu precisava ter uma pausa em todos aqueles sintomas, né? E dormir. E depois eu fiquei na minha mente, que medo agora eu ir pro programa e passar mal no palco. Num momento que é um divisor de águas na sua vida. Exatamente. Que eu você vou vai poder fazer? Mostrar pro mundo inteiro o seu talento. Mas eu tinha 2 opções. Eu quase desisti de ir. Quando eles falaram pra mim, ó, você não pode levar sua mãe, você não pode levar ninguém com você. Por causa da pandemia. Não. Isso é a regra do programa. Por causa da pandemia. Que não podia levar ninguém. Mas quando eles falaram que eu não podia levar ninguém, eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou desistir. Perdeu o chão. Perdi, porque sem ninguém, pra mim, na minha cabeça, com certeza eu ia passar mal lá em cima, ninguém ia me socorrer e eu ia morrer lá em cima, com certeza. Doutor Cláudio, podemos tranquilizar a Ana, eu, o doutor Sidney, que ele já saiba a resposta, e você eu também? de casa, e você também. E ele também. Você de casa. Quem tá em casa. É possível alguém vir a óbito por causa de um ataque de pânico? Só se a pessoa tiver algum problema físico em que ela, de repente, o sintoma, né, a liberação autonômica, todo o sintoma da taquicardia, ela tenha previamente um problema que ela não possa ter a taquicardia. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Antes da gente chamar de síndrome do pânico, de ataque de pânico, é preciso fazer exatamente o que ela fez, procurar uma ajuda médica imediatamente. Então, sintomas como esse, taquicardia, sudorese, repentinos, dor torácica, não é para falar, é só um pânico, então eu vou ficar em casa e tá tudo bem. Não, é óbvio que é preciso procurar uma ajuda, aí em geral é descartado ou não alguma coisa aguda, e se a pessoa tem isso de forma repetida, sem ter, investiga-se nenhuma explicação, digamos, de alguma doença física que possa provocar esses sintomas, aí sim, por exclusão, preenchendo os demais critérios para síndrome do pânico, você tem então uma doença chamada síndrome do pânico, você está sujeito a ter novos ataques. Essa pessoa rígida, sem nenhum outro problema físico, ela nunca vai morrer de síndrome do pânico. Ela nunca vai morrer de um ataque de pânico por si só. Alguém saudável não morre de ataque de pânico. É bom, acredito eu que seja bom essa informação, porque no meio de uma crise de pânico, a sensação e a certeza de morte, ela é convicta e total. Convicção total. Sim, gente, é muito. Sim. Muito. Porque quem tá ouvindo não tá entendendo. Eu falo como médico, só quem teve consegue entender. E não pense que só porque você nunca teve nada... A síndrome do pânico, a ansiedade, ela entra para um lugar que você nunca vai saber por onde, né? Não dá para também, gente, atribuir esse problema a uma coisa única, é sempre multifatorial. Ah, não, porque eu briguei, não,
é uma soma, né? Isso. Pensa no trabalho, na família, no relacionamento. E uma predisposição para ter isso. Isso, né? e uma predisposição. Existem causas que são predisponentes, existem causas que são desencadeantes, existem causas que são perpetuadoras de um problema como este. Então, é preciso primeiro descartar uma doença física, tá? Em descartando uma doença física, é preciso fazer uma coisa chamada psicoeducação, que é explicar, e já devem ter feito isso com a Ana, olha, o que você tem é uma doença psíquica, ela pode acontecer novamente, você tem tais e tais medidas medicamentosas para tomar se surgir uma nova crise, nós vamos também entrar com este remédio para prevenir novas crises, você tem esse remédio para usar na hora aguda da crise, e você tem também, além da medicação, para não ficar, obviamente, o tratamento disso não se trata só de medicação, você também tem várias outras medidas não medicamentosas para lidar com essa questão, desde mudança de estilo de vida, de entender quais são os fatores que desencadeiam essa crise, desde ter ações também que você possa fazer durante a crise. Então, por exemplo, é chave controlar a respiração, né? Então, ainda mais para quem é cantora, para quem é artista, para quem está no palco, para quem lida com o público, para quem fala em público, não pode esquecer de respirar, né? É fundamental. Então, a gente respirar devagar, a inspiração ser rápida e a expiração ser lenta é uma forma de você prestar atenção no seu ritmo cardíaco, e com isso você vai diminuir certamente parte dos seus sintomas. Tem várias técnicas. Tem um trecho da sua música essa que legal. você fala sobre o disparo do coração na madrugada. Sim. Exatamente. Em qual trecho que tá da música? Logo no começo. A sua linguagem para passar o que você passou e poder espalhar isso é muito bonita. Demais isso. Que inspiração legal, porque vai ajudar muita gente. Eu fiquei quando você não, para começar, quando a gente viu, né? Ele falou, meu, tem tudo a ver com o nosso propósito. Tudo. Que é levar informação, sem preconceito, sem discriminação. Na verdade, o propósito da arte é esse, né? E deveria ser quase sempre. Nesse caso é muito. Trazer a experiência de vida. Obrigada. E ensinar alguma coisa a alguém. Isso. E de quebrar paradigmas também. Exatamente. Né? Quem disse que isso é feio ou ruim? Não. Ou que é uma falha da pessoa. Vamos chegar lá no It's Okay, né? Mas tá calma. Mas fala do começo, então. Primeiro trecho da música, como que é? Na verdade, o primeiro trecho é acordando no meio da noite, meu coração dispara, eu não consigo controlá-lo. Não dá pra controlar. E sim, o doutor falou da respiração, mas no começo, quando você vai treinar, quando chega na hora H pra treinar, é muito difícil. Não é nem que esquece, é difícil. Porque a gente começa a ter mais pânico na hora que você sente o coração bater mais forte, né? E aí o que acontece? Então, quando eu respiro fundo, eu sinto tu. Então, eu não consigo prender muito a respiração para soltar devagar. É difícil. Mas treinando, a gente vai conseguindo. Não conseguia no início, esse é o sintoma. Agora. Agora eu consigo. O sintoma uma das características é essa tensão seletiva, essa hipervigilância. Então, conforme você começa a sentir que teu coração está diferente, você começa a prestar atenção no seu coração e aí, obviamente, você vai ficar ansioso e ele vai bater mais rápido, porque é natural. E vai piorar. Então, ou seja, é um círculo vicioso negativo. E como é que você sai disso? Fazendo a roda girar ao contrário. Então, existem diversas técnicas de como você ajuda alguém, ou o que você instrui para alguém que está num ataque de pânico, e do que você faz, se você sabe que tem um síndrome do pânico, o que você vai fazer numa situação de crise. Controle da respiração é uma delas, fundamental. Começa com o controle da respiração, é o que mais é importante, mas depois tem várias outras coisas que a gente pode falar, mas eu quero mais ouvir a experiência dela, que é mais importante. Aí você falou que pode fazer em qualquer outro momento. Chegou lá no momento da dúvida lá do palco, aí você acabou indo pra audição às cegas, você estava falando. Daqui a pouco a gente volta pra música. Sim. Mas aí como foi a sua experiência lá? Eu tinha duas opções. Ou eu desisto do maior sonho da minha vida, ou eu ativo o modo coragem e vou com medo mesmo, né? E fui com medo mesmo. E assim, foi tão incrível, porque Deus colocou uma pessoa do meu lado, um moço do meu lado, acho que era um anjo do Senhor, que ficou ali. E ele ficou o tempo... Eu nunca vi na minha vida. Nunca vi, era uma pessoa desconhecida. E eu consegui um assento na janela, né? A primeira vez, então imagina, pousar no Santos Dumont pela primeira vez, aquela coisa louca, né? Aquela pista desse tamanho. Você fala, será que vai dar? No Rio de Janeiro ainda, né? Que não é um lugar fácil. Exatamente. Não é pra amador. Não é, o Rio não é. E aí o moço sentou do meu lado, ele ficava assim, ó...
você tá com ansiedade? Não fica assim não. Olha lá fora que lindo. Olha as nuvens. Que demais. Foi lindo. Ele Era falou, um anjo. um anjo. E ele falou assim, ó, quando começar a decolar, você vai sentir um frio na barriga, igual montanha-russa, vai ser uma delícia. Ó, olha lá fora. E eu fui olhando e fui sentindo a sensação. E a hora que ele decolou, sente aquele friozinho na barriga nas primeiras vezes, né? A hora que saiu do chão, assim, flutuar, assim, eu fui, meu Deus, é isso? E eu tava com tanto medo disso. É tão gostoso. Mas posso falar duas coisas que eu posso elogiar você? Que você teve uma sabedoria ímpar, assim, bacana. Isso provavelmente vem do seu background, da sua educação, da onde você, né, das suas primeiras experiências. A primeira delas é não fazer esquiva, né? Que é uma coisa comum quem sofre de qualquer transtorno ansioso, fóbico, pânico ou qualquer outra coisa, é o comportamento de esquiva. E o que o comportamento de esquiva faz? Perpetua e piora o problema. Então você teve o comportamento que a gente indica no tratamento, que é o do enfrentamento, da exposição. Então você foi, né? E isso é muito bom, isso com certeza foi um divisor de águas na sua vida. Se você não tivesse ido, nossa, talvez nós não estaríamos talvez aqui hoje. Exatamente. Né? E a outra coisa bacana é que quando você fala do moço sentado ao seu lado, para que ele pudesse estar te dizendo o que você disse que ele disse, você deve ter falado do seu problema para ele, você deve ter se aberto e dito assim, com toda a coragem e honestidade, é a minha primeira vez, eu tô voando, eu tô com medo. E é uma das coisas que a gente também instrui os pacientes quando tem a síndrome do pânico. Olha, fale, nomeie os bois, dê nome aos bois, estou assim, fale para você mesmo e fale para quem está do lado. Olha, eu estou tendo um ataque de pânico, eu estou tendo ansiedade. Uma vez que você já descartou, já passou por toda a epopeia, né, de descartar qualquer doença física, e você sabe que aquilo é psíquico, então quando você estiver tendo isso, não queira fingir que não está tendo. Mesmo nem para você mesmo. Nem para você mesmo. E se possível, fale para alguém que está do seu lado, porque essa pessoa pode eventualmente saber como ajudar. E realmente, eu acho que você deve ter sentado de alguém do lado treinado, né, para isso, porque foi perfeito. Ou seja, ele te explicou o que está acontecendo, ele te situou, ele ficou do seu lado, ele compartilhou a experiência dele, ele antecipou. Nossa, foi desviou perfeito. atenção, ou seja, ele fez. Eu acho que ele foi plantado por Deus e por alguma pessoa que treinou ele para tratar você. Deve ter sido alguém. Aí muito pousou lá no Santos Dumont. Pousou. Chegou na cidade maravilhosa. Falei, meu Deus, eu consegui. Uma das etapas concluída. Check. Boa. E foi. E aí, dali, pousei no Rio. Falei, nada vai me parar mais. Acabou. Já andei de avião sozinha, meu filho. Quem me para? Mais ninguém. Entendeu? Aí eu cheguei. Aí o pequeno medo que eu tinha era: não posso passar mal no palco. Não posso passar mal no palco. Não posso. Não tem zero possibilidades. E aí a gente fica 5 dias e que eu tinha que ficar em observação na época até fazer o exame, tem que esperar, enfim. Então a gente tinha que ficar 8 dias lá para gravar um programa, né? E aí chegou o dia, tava muito confiante, assim, olha, vai dar tudo certo, ok. Quando chegou a minha vez de ir, que eu tava lá atrás, o coração já começou, mas aquela ansiedade normal, não foi o pânico. Claro. Foi a ansiedade. Não te deu medo de dar o pânico? Claro. Com certeza. Ali eu já tava... Ainda mais quando você sentiu ansiedade boa, você falou, será que essa ansiedade boa vai vir? Exatamente, pensei muito nisso. Isso tem nome, chama-se agorafobia. Agorafobia. Isso aí. E aí chamaram o seu nome. É o medo de ter medo. Chamou meu nome. Aí fui, e aí o microfone desse jeito, tremendo. Eu falei, vai ter que ser tremendo mesmo. A voz super trêmula, até eu não gosto muito da minha primeira apresentação, mas eu preciso ser, assim, muito gentil comigo, porque para quem passou por tudo aquilo, assim, não dá para cobrar uma perfeição naquele momento. Então eu fiz o que eu pude com o que eu tinha naquele momento. Viraram as cadeiras, isso aqui importa. Exatamente. E até o que eu mais queria era o Teló. Eu queria era muito. O quê? Michel Teló. Sensacional. Eu queria muito. Desde o início eu queria muito Teló. E um dia antes eu sonhei que todo mundo tinha virado, menos ele. Puxa. E no dia que aconteceu, ninguém virou. Só ele. Que loucura, né? Que loucura. Uma doideira. E assim, pra melhorar, foi um teste, acho que Deus falou assim, vou testar ela até no último segundo. Lá no palco. Pra saber se ela realmente venceu esse negócio de medo aí. Vamos ver. Ele virou nos últimos milésimos de segundos.
Porque não, aquele barulho que a gente ouve Sim. na TV não existe, né? Ah, aquele não tem. Não tem. Então, eu tava cantando ali e tal, fechei o olho, a música tinha acabado, falei, vou finalizar na minha cabeça. Tá tudo bem, pelo menos eu subi no palco, consegui estar aqui, venci meu medo, tá tudo certo. Tava super grata por pelo menos estar ali, sabe? E a hora que eu abri o olho e ele tava virando, aí eu me desmontei de chorar. Foi um peso que saiu das costas, aí eu fiquei tranquila, já tô dentro, tá tudo ótimo. Se eu não passar na próxima fase, tá tudo bem. Aqui eu já venci, tudo que eu precisava vencer, eu já venci, sabe? Aí você foi pro time do Teló. Fui pro Teló. Demais. Foi surreal, assim. E o segundo trecho da música? O segundo trecho da música, ele fala que existem muitos pensamentos, isso à noite, né? Existem muitos pensamentos na minha cabeça e também não consigo controlar isso. Não consigo controlar o ataque cardíaco, que a gente falou no primeiro trecho, e muitos pensamentos na minha mente. Esses pensamentos vêm à noite, quando a gente vai deitar, né? Então, quem tem ansiedade, pânico, enfim, a gente deita, não deita, que delícia, eu vou dormir agora. Não é assim que acontece. E vi pensamentos bons ou pensamentos a maioria negativos? De todos os dois tipos. O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho tal agenda, eu preciso mandar tal repertório. Amanhã eu preciso comer tal coisa, eu preciso ir pra academia. Será que eu vou conseguir ir pra academia amanhã? Eu preciso comer aquilo. É muita coisa na cabeça. Muitas responsabilidades, enfim. Muita coisa. E aí, também as coisas ruins também, as coisas ruins também. Vem à cabeça. Né? Na verdade, é o grande problema da ansiedade, né? A ansiedade é essa antecipação. Né? Então, é uma das coisas que a gente que diz também em relação ao tratamento da síndrome do pânico, é você aprender a esvaziar a mente, que é a meditação, né? Que é a ideia, de repente, de você prestar atenção em outras coisas e tirar o teu pensamento das questões que possam ser ansiogênicas, das questões que possam fazer sofrer. E você falou do mundo contemporâneo, mas tem relatos também de síndrome do pânico, de transtorno ansioso? Não, na antiguidade. Não tem. Aliás, você sabe de onde vem a palavra pânico? Não. Amo a etimologia da palavra. Muito bem. Vem do deus Pan. O Pan é aquele que tem a parte de baixo de cavalo, né? Com patas e o corpo de ser humano, e acho que é de cabra, né? Não sei. E o chifre, né? E ele é o guardião da floresta, ele é presente em tudo. Então, o Pan é tudo, né? O Pan é tudo, exatamente. E o que é o pânico? A sensação de pânico é a sensação de falta da presença, ele é entendido naquela época como a ausência do Pan. A distância do Pan. Quando você está longe do Pan, você está em pânico. Então, Pan vem do deus Pan, ou do terror que era enfrentar a floresta, enfrentar essas coisas, e o aparecimento dessa relação, vamos dizer, deslocada, ou de alguma forma a relação ruim com o deus Pan da época. Então, a palavra tem registros de quantos anos para trás? Isso é mitologia grega, então antes de Cristo. Grega. Sim. E aí tem as histórias também que na Grécia Antiga ou Roma Antiga o tratamento era mandar um vinhozão pra dentro. Faz sentido, aí, na verdade, hoje não faz sentido nenhum. Hoje descobriu-se que muitas substâncias podem ter a capacidade de ser ansiolíticas, né? Sim, o álcool ele tem um poder ansiolítico. É que aí você, como minha avó falava, cobre um santo pra descobrir o outro. Então não adianta. Mas ou isso é fogo com álcool. Então, mas até hoje, né? Quando você tem um fármaco, você tem um benzodiazepínico que tira, por exemplo, de uma crise de pânico, ele também pode se mal usar vir a causar um segundo problema adicional, que é a dependência do remédio. Então você tem que tratar com medicação, mas também por isso a importância das outras abordagens. Olha que importante psicoterapia, fazer. Né? E de toda a técnica, de toda a orientação, para que você use o menos remédios possível, pelo menor tempo possível, use de forma adequada. E só tem um jeito de fazer isso, que é estando no médico qualificado direitinho, para que você não faça nenhum mau uso do tratamento, da medicação. Se é ruim ter pânico, é pior ter automedicação. Exatamente. Você participou de tanto tratamento medicamentoso e outras abordagens? Sim. Como eu falei, assim, essa predisposição a ser um pouco mais ansiosa, de fazer tudo pra ontem, né? E que tem a parte boa também. Claro. E isso também é outra coisa, desculpa te interromper, mas isso tem a parte boa. Sim. Que você é produtiva. Sim. Você vai pra cima da vida, vai pra cima da tua carreira, de produzir, de escrever, dos seus compromissos, de ter disciplina. Com equilíbrio. Então, até eu achar equilíbrio. Exatamente. Eu cheguei a trabalhar em 7, 8 lugares.
Entendeu? E tava escrito que sem férias por um tempo. Entendeu? Então é isso. Então tem a parte boa, que é você correr Saber atrás o equilíbrio. Agora, a hora que você acha equilíbrio, fica tudo bem. É ótimo. Que agora você achou. Sim, graças a Deus, né? Mas a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz, claro, foi buscar ajuda psicológica e psiquiátrica, né? E também algumas questões alternativas que eu fiz, que foi o uso de chás, né? Para não ficar tão dependente de medicação, né? Claro que isso, em alguns casos, não vai substituir. É sempre importante a gente seguir a orientação médica. Mas eu prescrevo chá. Aí, que beleza. Porque veja, a questão não é nem, às vezes, a questão do que tem no chá. Não é a questão, não estou falando nem da fitoterapia, né? Ou da questão, a questão é que quando você está numa situação de ansiedade, você vai fazer o chá, envolve a ideia de que você vai ter que botar a chaleira lá para fazer, vai ter que escolher a xícara. Esse processo de você fazer o chá, ele é terapêutico. Ele já calma. Né? Então essa é uma das coisas, uma das orientações bacanas, né, para quem está em pânico, que é se colocar numa outra atividade que possa distrair a cabeça desses pensamentos reentrantes, circulares, negativos e que vão dominando e causando essas alterações, né, somáticas que a ansiedade pode trazer. E foi perfeita essa colocação, porque eu também fui atrás de meditação. Em casa mesmo. Existem muitos canais no YouTube que a gente consegue... Existem aplicativos. Isso, aplicativos. Nossa, você pode fazer meditação guiada para quem... Yoga. Enfim, a própria atividade física é muito importante. Muito uma das primeiras coisas, né? Voltar à atividade física. E até queria compartilhar com vocês, doutores aqui na mesa, que já me plantaram outra pulga atrás da minha orelha aqui, já vai ser um bom corte. Eu ouvi dizer... Um corte específico, que a atividade física era ruim para a saúde do nosso coração, porque os batimentos, o coração tem um batimento limite na vida. Já ouviu falar disso? Já. Que os nossos batimentos cardíacos têm um limite de batimentos. Isso existe, doutor? Eu vi esse corte também, eu sei, não vou falar nome aqui de quem foi, mas não faz sentido nenhum. Também pensei nisso. Porque, pensa, né, o seu coração, ele é treinável. Né? O coração é um músculo e ele é treinável, ou seja, é um músculo do coração de quem faz exercício, de quem se cuida mais, é diferente de quem se cuida mesmo. Mesmo quem tem algum problema cardíaco, existe uma indicação precisa do que ela pode fazer. Então, obviamente, existem pessoas que talvez tenham essa questão, que já tem um problema cardíaco, talvez tenham que ser moderadas, ou quem é muito sedentário não vai querer começar que nesse corte, ele falava contra ataque cardíaco, não é isso? Especificamente. Que você tem um número limitado, você nasce... Pra nascer, que você vai bater o coração, vai bater 1 bilhão de vezes. Aí se você faz exercício e bater a 160, você vai morrer muito antes. Esquece isso. E aí eu fiquei pensando, quem faz corrida, então vai morrer quando? Né? Senão você teria todos os maratonistas morrendo cedo. Ao contrário, a maioria dos maratonistas morrem muito mais tarde na vida. E como disse um grande amigo nosso, Dr. Marco Antônio Spinelli, que esteve aqui, que foi, na verdade, o protagonista do corte que mais teve views nosso, que chegou a 20 milhões. Olha. Que o melhor psiquiatra é a academia. Eu vi esse corte. Você viu? Então, isso a gente concorda plenamente, né? Então, claro que tem que assistir o episódio inteiro porque teve gente também que foi lá e falou, nem sabia que ele era psiquiatra, belíssimo psiquiatra, nosso colega também, colega. Ele foi meu médico. Foi seu médico e foi até seu, antes, R+, como diria em medicina, né? Sim, quando você entrou, ele era o residente acima. Então, ele falou aqui com a gente e muita gente critica. Então, não é que a academia vai substituir. Isso, desculpa. Boa, obrigado. Mas junto com tudo isso, mas a academia é importante. E outra coisa, já que estamos falando isso, né? Eu tô acima do peso, sou mais fortinho, assim vai, mas não é por isso que eu treino o máximo que eu puder, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se eu ficar sem fazer exercício, começa a voltar toda essa situação. Mas continua, estava falando... Exercício, voltou para o exercício físico. Voltar ao exercício físico foi, assim, uma das coisas cruciais para mim. Além de todo
o resto, né, que eu já estava fazendo, todo o acompanhamento. Mas depois que eu voltei à atividade física, como vocês podem ver, né, o meu físico é um pouquinho magro. Eu sempre fui assim, bem magrinha. Um privilégio, ser magro é um privilégio. Às vezes eu fico bem pilhada, porque os padrões que nos exigem são um pouco diferentes. A gente tem que ganhar peso. E eu sempre fiquei numa luta contra o peso. Isso existe há 10 anos, 20 anos atrás era outro, 40 anos atrás era outro. E daqui vai ser outro. Diferente. Exatamente. E voltei, e assim, o prazer de você falar assim, nossa, hoje eu consegui ir pra academia, eu fiz todos os exercícios que foi me proposto fazer, é muito bom. Na hora que você tá fazendo, fala, consegui fazer as 12 repetições, e fala assim, nossa, vai, só mais 2. Aí você consegue fazer, uma carga assim de é ocitocina? Dopamina. Dopamina, Você está isso. liberando dopamina. Dopamina. E aí eu vi que realmente a atividade física não dá pra ficar sem. Não só pela saúde física, mas como a mental também. Porque ela treina também o nosso cérebro a você... Aliás, tem vários estudos mostrando para casos leves de ansiedade e depressão, exercício físico, e aí sim é uma questão documentada, exercício físico pode ser tão eficaz quanto 20 miligramas de fluoxetina. Sem remédio. Sem remédio. Olha que legal. Para muitos casos, né? Entendeu isso? Então, obviamente, é uma das ações. Obviamente, uma coisa não exclui a outra, mas é bacana entender que o exercício físico é sim um equilibrador da saúde mental, inclusive. E só, assim, o doutor pode afirmar isso também, mas só quem tem ansiedade, né, ou síndrome do pânico, que seja, algum desses episódios mentais, sabe que a gente procrastina muito, né? Eu não vou, que é aquela coisa de se esquivar, né? Eu não vou fazer, depois eu faço. Eu tenho tal coisa pra fazer, mas você ficar deitado assistindo, né, séries, enfim, é muito mais gostoso do que... Só que aí eu vou continuar naquele ciclo, né? Ciclo ruim. Só de você levantar e falar, eu vou treinar hoje, já é um grande começo de você treinar a sua mente, né? De ir contra, né, a ansiedade, o pânico, enfim. Você teve ajuda de familiares ou amigos? Fora os profissionais que você teve na sua rede de apoio? Sim, assim, claro, minha família sempre me deu apoio, sempre. Entender e compreender o que você estava passando? Não, total. É que às vezes, como eu tenho... Minha família é um pouquinho mais... como que eu posso dizer? Somos família meio italiana, então todo mundo fala muito alto, é sempre assim, né? E aí, às vezes eu tenho que falar, pessoal, vamos falar um pouquinho menos de acidente, vamos falar um pouquinho menos de quem morreu, eu não quero saber. Tanto que eu tive que arquivar, assim, grupo da família, fulano morreu com dengue. É igual não assistir notícia, é a mesma coisa que não assistir notícias. Tanta coisa boa, né? Vamos falar de coisas boas. E assim, às vezes eu tenho que dar um pouquinho, sabe, assim, claro. Pessoal... Qual que é o intuito de compartilhar esse tipo de informação se não faz parte da nossa família? Não é que a gente tem que ficar cegos ao que está acontecendo no mundo, mas para minha saúde mental isso não faz bem. Então, e fulano que é uma pessoa muito... Por exemplo, mandaram no grupo. O fulano tem 30 anos, morreu de dengue hemorrágica. Meu Deus, agora todo mundo... No interior tem muito disso, que eu também fui do interior, nasci no interior. Meu Deus. Também. Mas eu concordo. Cláudio, aí isso daí tudo, essa questão... do consumir notícia ruim, não é legal também, né? Sim. Veja, uma das orientações é essa, né? Procure pensamentos positivos, né? E pessoas positivas. E pessoas positivas, se afaste de pessoas negativas ou pelo menos dê um toque a elas. Olha, tá difícil conviver contigo, né? Eu não consigo, né? Então é preciso essa sinceridade, essa honestidade, essa clareza. Se a pessoa é alguém que você pode dispensar da tua vida, ok. Às vezes a gente não pode, né? Às vezes sim, alguém do trabalho, mas aí você com um jeitinho fala ali, olha, puxa vida, tem outro jeito de olhar para isso que você está me contando. Sem deixar de ajudar quem precisa, mas eu deixo para você aqui uma frase. Afaste-se de pessoas negativas, sem deixar de cuidar de quem precisa. A gente sempre tem umas frases na semana que eu escrevo, né? Dica do Dr. Sidney. Então essa semana tá lá. Otimismo incomoda quem não o tem. Ele é importante, ele é parte importantíssima do seu sucesso. Então, o otimismo incomoda quem não o tem. Tem que ser otimista, porque senão essas doenças, essas situações acabam vindo muito mais para você. É aquilo que a gente falou. O que é o ataque de pânico? É aquele pensamento circular negativo reentrante que, na verdade, você tem atenção seletiva só achando... Você só examina aquilo que você acha, as probabilidades que podem não dar certo. Então, otimismo é o exato antídoto disso, né? É você começar a olhar e pensar nas coisas que podem dar certo. O que não significa que o mundo é mil maravilhas o tempo todo. Não é isso. A gente recebe bastante não, a vida é difícil, tem que ir pra cima. Mas
tudo na questão de um aprendizado. Agora, buscar uma notícia ruim, replicar uma notícia ruim, aí não dá. Aí é bobagem, né? É muita... sabe, é um descuido que você tem com a sua mente desnecessário. E as coisas parece que não andam com as pessoas que fazem isso. Não andam Parece mesmo. Não andam. Não andam. Não andam, desculpa. Andam pra trás. Andam pra trás. Exatamente. Né? Até tem aquela frase que fala assim, falando em otimismo, né? Que eu sou um cidadão muito otimista. Você me conhece há 30 anos, mais até. E você também, né, Moisés? Assim, a gente briga, o pessoal às vezes que reclama, fala assim, bom, o otimista às vezes termina errado, né? Você pensa que vai dar tudo certo, tal. Mas o pessimista, ele já começa errado. Já começa errado. Então, tenta pensar positivo. Parece uma bobagem, né, Ana? Mas é fundamental para esse andar da carruagem. Terceira parte da música. Terceira parte da música fala que, né, depois de todos esses episódios que eu estou narrando um episódio, né, de uma crise, o coração e tudo mais, eu digo que uma voz de dentro está me dizendo que está tudo bem. O otimismo! Sim, olha ele aí! Que vai te salvar. E aí chegamos no refrão. Já pode? Pro refrão? Você quer esperar? Vambora, vamos pro refrão. Quarta parte, refrão. Terceira parte, que ainda tem mais a última. A terceira. Que é o final. Já tá dentro do refrão agora a terceira. Dentro do refrão. Então, tudo bem não estar bem. Algumas vezes, às vezes, nós precisamos apenas de uma pausa. Por quê? O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer que... Lembrando que ela é autora da música, tá? Sim. Que aí muita gente não entendeu. Ana, como assim? O que você tá falando? Tudo bem? Não tá bem? Não, tá tudo mal se não estiver bem. E não foi nesse sentido. Claro que se você não estiver bem, você não tá bem. Mas o que eu quis dizer que tá tudo bem se você não estiver bem? Quer dizer que você pode se permitir não estar bem naquele momento. O que o doutor falou, de você falar pra você mesmo, eu não estou bem, preciso de ajuda, eu preciso dar uma pausa agora. E você não vai, mas eu preciso muito de dinheiro, eu tenho que correr, porque essa foi a minha motivação. Eu tava muito atrás, só dinheiro, 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 e eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí veio todo esse furacão de sentimentos, e eu precisei parar e falar pra mim, tá tudo bem se você não estiver bem, Ana, agora. Faz uma pausa, cuida de você, cuida da sua mente. A gente não é perfeito o tempo todo. E as pessoas da internet não são perfeitas, nem mentalmente, nem fisicamente, o tempo todo. Não dá pra ser tudo o tempo todo. E foi nesse sentido que eu quis dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem. Você parar um pouquinho, se cuidar e focar em você, na sua saúde mental, no seu autocuidado, e depois você foca no seu trabalho com muito mais força, muito mais determinação, porque aí você cuidando de você mesmo, você consegue cuidar do que está à sua volta, do trabalho, das pessoas que estão em volta de você e tudo mais. A frase da música é tudo bem não estar bem, é isso? Tudo bem não estar bem. Olha que frase incrível. Que é o momento que você põe pra você, tira o preconceito total. E aí você tem a coragem, tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo, que não só da parte de uma doença, de um problema mental, de uma doença psiquiátrica, mas tem isso vale para outras coisas. Não está se sentindo bem de uma articulação, tem uma dor no peito, tem uma coisa que lhe incomoda na pele, mas não procura ajuda porque sente vergonha, sente que vai ser discriminado, não conhece os caminhos, não pede informação, né? Não se preocupa, não toma para ele a rédea da vida. Então, sim, claro, tudo bem não estar tudo bem. Não tem problema nenhum. Procure ajuda. O horrível é não procurar ajuda. É não admitir isso. Em 2024. A gente vive numa época, num mundo em que é importante a nossa imagem. Eu não tenho nada contra isso. Né? Não, acho que tudo bem, claro. Né? Mas acontece que você tem que lembrar uma hora que você também é humano, né? E não há problemas em apontar ou em perceber ou deixar em alguém ver que você não está bem. Se ela no avião não contasse para a pessoa do lado que não estava bem, ela não teria recebido ajuda. E talvez então, não tivesse tido a performance boa que ela teve. Exatamente. Então,
Sim, essa é a questão. Compartilhar, né, a nossa natureza humana que é falha, né? Todos nós podemos, cedo ou tarde, ter alguma dificuldade na vida. E isso não é, isso parece ser conflitante com a ideia do otimismo, mas não é, né? Porque o otimismo é parte, na verdade, da tua postura frente a ter algum problema. Então não é a questão não é ser hipócrita e não é ser pessimista, admitir que não está tudo bem. O que diferencia o otimista é aquele que admite o problema, mas acredita na solução dele. Isso mesmo. Que até a gente fala, também teve uma frase que a gente colocou uma vez, que é muito mais importante o jeito que você resolve um problema. Olha que loucura que a gente escreveu. É muito mais importante o jeito de resolver um problema, a forma de resolver um problema, do que o próprio problema. E a outra coisa interessante é não perder a percepção, e aí eu te convido a assistir o podcast que foi gravado sobre fé e saúde, fé e medicina, que é a questão de propósito, né? Quando você estava lá pensando dinheiro, ganhar vida, preciso trabalhar, preciso vencer, preciso dar certo, e aquela loucura, você talvez por um breve momento esqueceu qual é o propósito. Exatamente. Então quando você relembrou e falou, puxa, mas o que eu gosto? Então você precisou dar o passo para trás, se reorganizar emocionalmente, ver realmente qual é o teu propósito. O propósito é cantar, é transmitir, é, por exemplo, com essa música poder fazer o bem para as pessoas. A arte tem essa possibilidade, né? Não, a arte tem essa mágica, tem essa coisa maravilhosa que é permitir a gente tocar o coração profundamente. Exatamente. E nesse permitir, caso, a alma. E permitir a cada um ter com a tua experiência a experiência de si, né? Ou seja, é enxergar naquilo que você colocou para fora aquilo que serve para a pessoa, né? E quando você olhou e falou, puxa, o que eu faço da vida? Qual é meu propósito? Você conseguiu a energia e o otimismo para ir adiante e falar, não, mas eu quero é cantar. E em qual momento, utilizando essa fala do Dr. Cláudio... O dinheiro é consequência. Sim. Certo? Utilizando o sucesso é consequência. Essa fala do Dr. Cláudio, em qual momento que veio a inspiração para poder colocar em palavras o seu sentimento? Uma música. Veio depois dos episódios, depois do tratamento? Veio durante ele? Veio em qual momento? Foi até antes do tratamento. Porque como eu já tava tava quente ainda, né? Sim. Tinha acabado de acontecer os episódios. E foi quando eu resolvi dar essa pausa, até porque não tinha muito o que eu fazer, né? Aliás, eu acabei desenvolvendo um outro episódio, que foi o episódio de ansiedade generalizada, que é diferente do pânico. Foram sensações diferentes que eu tive ali. Eu tive um tremor incontrolável, parecia até convulsão, foi muito estranho. Eu não conseguia controlar, um tremor, a boca seca, e até eu não estava nem conseguindo prestar atenção no meu coração, assim, porque era um tremor incontrolável, né? E é diferente do pânico, que o pânico é uma sensação de morte na hora. E aí quando aconteceu esse episódio, que eu fiz essa pausa, como eu me desliguei de quase tudo, eu falei, eu vou sentar aqui e vou colocar isso no papel, porque eu preciso pôr pra fora, além da terapia, né? Preciso pôr isso pra fora, eu preciso externalizar de alguma forma. E de que forma? Melhor, né? Do que melhor você faz. Bom, muito bem, sensacional. E aí vamos para a quarta parte da quarto trecho. Naquele trecho, a gente começa com o otimismo, né? Que aí eu começo a determinar pra mim, medo, você não me define. Então, fear, you can't define me. Você não me define. E não é justo viver com medo de viver. Porque o pânico é isso. A gente tem medo de viver. Eu tenho medo de ter uma experiência porque eu posso morrer nessa experiência. Tenho medo, por exemplo, esses últimos tempos eu tava com a ideia de ir para o deserto do Atacama. Meu sonho. Deserto do Atacama. Aí comecei a ver vídeo do Atacama. Ai, mas é porque a altitude dá falta de ar. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pra um lugar... É um dos lugares mais incríveis do mundo. Pois é. Pode que é demais. E aí... Você só vai pra montanha se você quiser. E eu quero. Você vai querer subir também. E dá falta de ar, mas você para e a falta de ar para e você volta. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e, mais uma vez, eu vou precisar enfrentar. Sim. Porque só vai morrer na montanha se você for subir o Everest, for uma pessoa doida aí que for fazer alguma coisa. Mas todo mundo vai, por que vai dar errado comigo, sabe? Isso aí. Então eu vou ter que enfrentar e vou ter que ir mesmo. Então esse medo de viver que eu quis dizer é o medo de... Fazer coisas boas.
Coisas ter maravilhosas. experiências, sabe? Experiências, experienciar mesmo as coisas, de experimentar coisas novas. Esse medo de ter um ataque de pânico viajando, ou ter um ataque de pânico cantando. Mas tudo é uma questão de se preparar, né? Na verdade, se prepare para o pior, espere o melhor e se prepare para o pior. Essa pessoa nunca vai ter problemas, né? Porque ela vai saber o que vai encarar, né? Quais são as coisas, ela vai estar, né? De alguma forma, você vai para o deserto do Atacama, você não vai subir a montanha se você não tiver um guia, se você não tiver né, a roupa adequada, se você não tiver um preparo adequado, se você não respeitar o teu limite. Então, não há problema algum, né? Respeitar as regras que vão ser passadas Então, essa é a postura, né? A postura da não paralisia, né? Porque o pânico paralisa. Mas subir a montanha é uma experiência muito marcante, porque chega uma hora que o ar acaba mesmo e é a hora que você tem que voltar, que senão é muito incrível isso, assim, pra quem já teve a oportunidade, já subiu alguma montanha? Altitude, já foi uma vez? Uma montanha já. Você respira, mas nada acontece. E a altitude de 4.000 metros, aí que começa a dar falta de ar. Então, aí é a hora de você, que não tem os profissionais que vão mais, qualquer momento você pode voltar e tudo vai ficar bem. Mas é a história, como é que os jogadores de futebol jogam naquele lugar? Eles vão antes. Então, mas não dá pra você aclimatar, que você acabou de chegar na vez, você tá aí no segundo dia. Mas se você quer ficar mais tempo na montanha, você vai antes e se aclimata e ponto, né? Essa racionalidade da exposição, mesmo tendo uma síndrome do pânico e o medo do futuro, essa racionalidade de se preparar, que nem a Ana estava falando, contribui para um processo de melhora. Eu posso dizer uma dica interessante? Quando você estiver frente a uma situação difícil e que você está ali sentindo que você está perdendo o controle, que você não sabe o que fazer, que você está naquela sensação, inclusive o pânico pode ter dois fenômenos, né, mentais super desconfortáveis, né, que chamam de desrealização e despersonalização. Então, para explicar para as pessoas, desrealização... Eu tô fazendo o mesmo movimento seu porque essas duas coisas são então vamos explicar para as pessoas o que é. Explique. Desrealização é aquela sensação de que a vida não é real, as coisas não estão acontecendo, como se você estivesse num filme, como se você não estivesse ali, como se aquela sensação de estranheza com a realidade, né, como se você estivesse desconectado da realidade, como se tudo aquilo não fosse verdade que está acontecendo ao seu redor, né? Então é muito desconfortável sentir isso, né? E despersonalização é a mesma coisa voltada para a figura do eu, a autoconsciência, a consciência de si mesmo. Então você sente assim, mas eu sou eu? Quem sou eu? Né? Aquela sensação de vou perder o controle da minha mente, né? Isso faz parte, inclusive, de um dos sintomas, dos critérios diagnósticos. Como se você se enxergasse de fora de você mesmo. Como se você se enxergasse de fora de você mesmo. E a despersonalização é como se, olha, eu não sou eu, não reconheço mais essa sensação de perder o controle da mente e da identidade de quem somos, né? Então, o que eu digo? Primeiro, o exercício da respiração, né? Para você ter minimamente, porque quanto mais você hiperventilar por uma questão bioquímica no sangue, se você hiperventilar, você aumenta a resposta, né, somática do pânico, tá? Então você vai ter uma taquicardia pior se você ficar hiperventilando. Então, primeira coisa, respire devagar. Por isso aquela coisa mítica, né, do a gente vê nos filmes, respira no saquinho, né? É uma forma de você não aumentar, não diminuir demais a quantidade de gás carbônico e com isso alterar o pH do sangue e com isso ter uma piora da sensação de taquicardia, sensação de morte iminente, né? E a segunda coisa, a dica interessante e que você faz intuitivamente. Aliás, a tua intuição é fantástica. Fantástica, né? Fale com você mesmo como se você fosse outra pessoa. Né? Se alguém, escrever a música. Escrever a música é isso. Que é isso? É exatamente. Eu tô chocado. O que ela fez? Ela fez para os outros, mas falando para ela. Olha o que ela fez para os outros. Que presente. O que ela fez para os outros serviu para ela. Impressionante. Impressionante. Mas faça isso rotineiramente. Converse com você mesmo. Se imagine ser uma outra pessoa. Imagine que alguém estivesse contando para você o que você está sentindo, o que você diria para essa pessoa. Troca de lugar. Né? Isso ajuda muito. Porque é nessa hora que a gente percebe que, puxa, eu mesmo diria para alguém que está dizendo o que eu estou dizendo, pensando o que eu estou pensando, que pera lá, não é assim. Né? A gente recobra, a gente utiliza da consciência coletiva para recobrar o controle sobre a sua própria mente. Isso funciona e muito. Muito bem. Uma coisa também que eu já ouvi falar, até perguntar para vocês dois, né? Você é cantora, compositora e tal. Você já teve a sensação alguma vez que você, óbvio, ama cantar, que quando você está cantando, você está livre de tudo isso?
Você se sente a hora, o momento exato ali de cantar, te protege? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Você entendeu também? Eu entendi. Eu entendi, calma. tem uma coisa pra falar. Não, mas deixa ela falar primeiro, depois Sim. você fala. Porque eu já ouvi muito falar isso e eu sei que funciona pra mim. Uhum. Porque eu me sinto bem quando eu tô fazendo cantando, tal, que eu não tenho crise, não teria nenhuma crise nesse momento. O que você acha sobre isso? O que você fala? Duas situações, sim e não. Como assim? Eu já tive, sim, alguns momentos em que eu estava cantando, até o ano passado aconteceu, e aí eu tive aquela sensação de, ai meu Deus, vou morrer. Tava cantando. Eu não podia parar no meio da música. Tava todo mundo olhando pra mim naquele momento. Então, assim, são situações diferentes. Às vezes eu tô cantando só por hobby, porque eu gosto da música, legal. Mas já aconteceu, sim, várias vezes de eu estar cantando, mas a minha mente ainda não parar, sabe? Aí não... você lembrou da Dory, do peixinho, do Procurando Nemo? Continue a nadar, exatamente. continue a nadar. É isso aí. E aí, às vezes eu tive que parar. Principalmente quando eu fiz lives, várias vezes eu já tive que parar a live porque, eu tô com tontura. E às vezes eu não tava com tontura. A cadeira mexeu de um jeito que eu, tô com tontura. E não era. Era só porque a cadeira virou e eu tive a sensação de que tava com vertigem. Não tava. E aí eu tive que parar. Mas, quando eu estou focada no agora... Concentração. Então, mas cantando por lazer foi bem. Foi cantando ótimo. Profissional, às vezes, aí dependendo. Se a minha mente estiver muito sobrecarregada de muitas coisas, pode ser que aconteça. E eu não tô imune a isso acontecer de novo em algum momento. Mas, na maioria das vezes, dá tudo muito certo. E aí, o que você achou dessa que a gente falou, de cantar e naquele momento ir tudo bem? Vocês meditam cantando. Essa é a questão. O que é meditação, né? Espetacular. É essa capacidade de esvaziar a cabeça e colocar em outro lugar. Então, você descreveu aquilo que as pessoas buscam quando meditam. O teu jeito de meditar é cantando. Sabe qual é o meu? Lendo. Cozinhando. Puxa vida. Adoro. Eu vou pra cozinha, eu vou fazer alguma coisa. Aquela hora, não tem problema, não tem preocupação. Minha cabeça esvazia. Eu tô só ali. Né? Então, quando eu tô cozinhando alguma coisa que eu tô afim, nossa, aquilo é inspiração pura. Eu não cozinho com receita. Eu leio, que eu quero fazer alguma coisa diferente, eu leio 3, 4 coisas, dou uma olhadinha, não sei o que lá, e vou pra cozinha e improviso. É a tua meditação. Esse meu momento de improvisar, nossa, eu tô flutuando. Fez sentido pra você, Entende? Moisés? É pra cada um acha alguma coisa, né? Ou várias coisas. Aliás, essa é uma dica. Ache uma gama de exercícios ou de atividades ou de coisas que você faça onde você encontra essa sensação. Você vai encontrar isso na atividade física, você vai encontrar isso cantando, você vai encontrar isso tocando, você vai encontrar isso jogando, você vai encontrar isso lendo, você vai encontrar isso assistindo um filme, mas conecte com essa sensação e ache ela. Uma das dicas, por exemplo, é uma técnica famosa chamada técnica do arco-íris. Tá começando a ver que você tá ansioso, tá ficando em pânico, lembra de arco-íris e procura, por exemplo, no ambiente, as cores do arco-íris. Você pode fazer isso em qualquer lugar, no avião, aqui. Então você começa a falar, puta, quais são as cores do arco-íris? Vermelho. O que tem de vermelho? Aí a brincadeira é, o que tem de vermelho na sala? Tem a caneca, tem a luz. E tem uma outra aí o amarelo, também. o que tem o amarelo? Onde é que tem o amarelo? Onde é que tem o verde? De E aí a tua cabeça vai pra longe coisas. daquilo. Dar nome pras Dar coisas. nome às coisas. São Como que é essa aí de técnicas- dar nome às coisas? Você tô ficando ansioso. Aquilo é uma cortina, tal cor, tal textura. Porque quando você está Aquilo é uma fazendo parede. isso, você cortou o desviando circuito, atenção. você cortou o circuito do pensamento. Dica, então, ó, sensacional. Do Dar pensamento. nome às coisas. Tudo isso está onde? Está numa das abordagens do tratamento dos transtornos ansiosos. Na verdade, da grande maioria dos transtornos psiquiátricos. A terapia cognitivo-comportamental é uma das técnicas mais bem reconhecidas para tratar situações como essa, porque elas são bastante práticas, bastante operacionais. Elas vão o profissional vai te ensinar como enfrentar na prática situações como essa, dando essas dicas ou encontrando dentro da sua realidade de como é que você pode fazer essas abordagens que são as não medicamentosas, fundamentais, porque senão você fica também só recorrendo direto ao remédio. E aí você cria, como eu disse, um outro problema, que é a dependência do remédio, quando na verdade ele é uma excelente coisa, mas se usado da forma errada, ele pode virar um problema adicional para quem tem pânico. Moisés, qual que é a sua meditação? Tênis, não é academia. Eu pensei que era academia. Não, academia é obrigação total, não é Putz, tênis. Se eu jogar matou. tênis, Verdade, me lembrei agora.
excelente professor de tênis. Olha É só, mesmo? legal. Não sabia dessa faceta, não. Fez aprender, né? A gente com mais de quase 50 anos de idade... Mas eu na quadra de tênis, se eu ficar 1 hora, 2 horas, não penso em nada. Academia, não, a cabeça vai e volta, é um pouco muita obrigação. Eu acho que o meu não é cantando, é compondo. Putz, Olha, Sabe por quê? Cantando é o meu trabalho, eu amo fazer, claro. mas ainda assim é o meu trabalho. Então, quando eu estou trabalhando, às vezes eu não esvazio muito, a não ser que eu realmente foque, né? Não vou focar em fazer isso na voz e tal, aí eu tô no agora. Mas quando eu tô compondo, eu tenho, a minha atenção total tem que estar ali, porque eu tenho que ativar o modo criatividade. sim. Né? E tem que esvaziar todo o resto, silenciar todo o resto. Tudo. Então, ali, eu me tranco no meu quarto e eu fico focada só naquilo. Então, eu tenho que pensar nas notas, eu tenho que pensar no contexto que eu quero abordar naquela música, eu tenho que pensar na melodia da música. É aquilo. Então, acho Muito que esse é o E momento. é por isso que eu não abro um restaurante. Porque senão eu vou ter a pressão da performance de entregar Daí e vira tal, trabalho. e vai acabar o meu Acabou barato. seu hobby. Excelente. Acabou meu hobby. Moisés, Demais aprendeu a muito. conversa. Sensacional. Muito Foi bom. muito bom, foi muito legal. Cláudio, palavras finais, deixa uma mensagem rápida aí pra gente do que você fala sobre Puxa, essa depois discriminação. Eu não tenho nem palavras. Nem sobrou o que falar, né? sobrou o que falar. Foi tão bacana. Sim, mas bacana assim, demais. eu acho que tem uma coisa aqui que eu quero salientar, assim. A importância de escutar a tua voz interior, né? Eu acho que hoje eu aprendi uma coisa, que é a importância do instinto, da sensibilidade, né? A importância que é você conseguiu encontrar a maior parte das coisas que as pessoas demoram anos de tratamento para encontrar, né? E talvez a arte tenha a ver com isso. Sim. Eu passei por um perrengue muito grande ano passado, né? Tive um descolamento de retina, quase fiquei cego de um olho, foi um horror. Me foi um ano em que eu, fiz o quê? Inspirado inclusive por este amigo aqui, ele nem sabe, eu fui aprender, eu que nunca toquei nem mosca, eu fui tentar aprender a tocar alguma coisa. Cheguei lá, tentei uma coisa, tentei outra, tentei a bateria, falei, a baqueta vai voar no meu olho, não vai dar certo. Eu falei, não, então eu vou, o que é mais simples? Eu também não tô, eu tenho 0 talento, mas eu falei, mas eu não posso, eu tô quase ficando cego, e nunca fiz uma coisa que eu sempre tive vontade. Aí eu olhei lá, tem 4 cordas, contrabaixo. Deve ser a coisa mais simples, só 4 cordas, eu não vou me atrapalhar tanto. E eu comecei a ter aula de contrabaixo. Legal. Aquilo me fez me conectar com música, né? E algo que eu tinha sempre como uma coisa assim, meio, ok, se não tá tocando. Eu nunca fui muito ligado. Ele sim, né? Mas eu lembro desde a da República lá, ele pegando o violãozinho lá no primeiro ano, nos invernos de gorrinho, tocando lá, aprendendo a tirar a Legião Urbana. Foi lindo. Então, ou seja, eu entendi a importância de me conectar com a arte, né? E que eu não podia deixar a arte de fora, e a música foi uma coisa muito bacana que ligou instintos em mim. Então, se eu tenho um recado para deixar ouça muito claramente a voz do seu interior, do seu instinto, da sua sensibilidade. Ache uma maneira, né, de ser mais sensível, né, e de colocar a arte na sua vida. A arte é terapêutica. Sensacional, qualquer Claudião. arte é terapêutica. Cláudio Elias Duarte, Dr. Cláudio Elias Duarte, sorte dos pacientes que o tem como médico. E para terminar, finalmente, para quem está assistindo, a música. Eu tava quase It's tendo um okay. ataque de pânico achando que ele não ia pedir. Não, você é doido? Só tô esperando esse momento. Ansiosos. Antes disso, eu queria só finalizar Claro. a última parte da música. que Tem ela uma última parte ainda. tem, mas é bem Finalize. rápida. Não tem Que pressa nenhuma. que novamente sou eu falando pra mim mesmo, o meu eu interior falando pra mim, a minha voz interior dizendo: acalme-se, Que acabou de vai falar. ficar tudo bem aí. Fantástico. Acalme-se, Incrível, respire incrível. fundo. Incrível. Né? Respire fundo. A gente esquece de respirar. A sua intuição é fantástica. Não é? A gente esquece de respirar. A gente tá assim, daqui a pouco, meu coração dispara. Tá, mas você tá respirando, você tá ofegante, tá hiperventilando, né? Então, realmente, a gente tem que parar, respire fundo, vai ficar tudo bem aí. Vai ficar tudo bem aí. E tá? vai ficar mesmo. É isso. Muito importante isso. Eu lembro, como eu disse, eu sou médico, mas eu também, às vezes, sou paciente. Quando eu fui paciente, uma das coisas que mais Quem me foi deixou seu médico, tranquilo- doutor Sidney? O primeiro que me ajudou foi o Cláudio, né? Mas como é um pouco estranho, né? Acho que ser atendido por um grande amigo, aí ele me indicou, né? Não sei se você lembra, doutor Gustavo, não sei Sim. se está assistindo, obrigado, doutor Gustavo. Ainda é seu relacionamento? Ainda faz parte da sua equipe profissional? Você lembra dele? Não. Mas isso Eu é lembro muito, faz dele muito sem tempo. dúvida nenhuma. Então fui para o Dr. Gustavo. E quando isso que entrou na minha cabeça, que sim, vai melhorar,
Isso faz muito bem, né? E você que tá aí com síndrome do pânico, com ansiedade, e agora foi você que me falou isso, é uma escadinha longa. Os degraus são pouco, um aumenta bem pouquinho em relação ao outro. Mas tenha calma, vai melhorar, certeza absoluta. Vai melhorar, remédio, terapia, exercício, dormir direito, vai melhorar, certeza, tenha calma. E fique bem. E agora, esse foi o último trecho da música, em português? Né? Em português, agora a gente pode cantar? Muito, Claro. pode muito. Por favor, eu vou até tentar fazer o meu coração parar, porque para fazer o máximo de silêncio. Vamos lá. A capela, a primeira vez que estou cantando ela aqui, a capela, mas enfim. Waking up in the middle of the night, my heart beats fast, I can't control it. There is a lot of thoughts in my head, and again, I just can't control it. But a voice is telling me it's okay not to be okay. Sometimes we just need a break. And it's okay not to be okay. Remember, there's a life outside. Obrigada. E eu esqueci de um pedaço. A câmera consegue captar aqui? Muito, olha. Dá muito uma olhada obrigado, nisso. muito obrigado. Dá uma olhada nisso. E eu esqueci de um pedaço da música, gente. Tudo bem não estar bem? Lembre-se, existe vida lá fora. Muito bom, muito Como bom. eu esqueci a minha própria música, é isso. Muito obrigado Demais. pela presença. Tenho certeza absoluta que você tocou muitos corações e quem tá lá ajudou muita gente. Obrigada. Isso não tem preço. Que preço pode ter isso? É muito glorioso, muito bonito. Muito sucesso a você, Obrigada, muitos fãs, Sidney. tudo que você precisa. Muito sucesso de bebedouro direto pro mundo. Obrigada. Muito obrigado. Compartilhe Pó do Doutor, compartilhe saúde, espalhe saúde. Nos siga pra gente, que a gente possa continuar levando pra você coisa boa. Pessoal do estúdio, obrigado. Dr. Cláudio, obrigado. Ana, Obrigada. muito obrigado. Obrigada, gente. Moisés, Obrigado, obrigado, pessoal. pessoal. Valeu, até a próxima. Nossa, especial isso.